que é exatamente a previdência complementar. Eu estava achando que tinha alguma coisa a ver com a previdência privada. Como que é? Explica pra gente, por favor. Vamos lá. No Brasil, nós temos basicamente quatro regimes previdenciários. Nós temos dois obrigatórios, um que é mais ou menos, que nem é regime previdenciário na doutrina de direito ele é, e temos um que é facultativo. Né? Os regimes obrigatórios são o regime geral de previdência social, que é administrado pelo INSS, e os regimes próprios de previdência social. No Brasil, todo mundo que trabalha e obtém rendimentos do trabalho é assegurado obrigatório de algum regime de previdência. Ou ele vai estar no regime próprio, se for servidor público de cargo efetivo, ou ele estará no regime geral. Além desses dois, nós temos o regime dos militares, que não é um regime no tocante à inativação ao descanso, mas sim um regime mais ligado ao direito administrativo. Né? Eles não se aposentam, eles são afastados, são destinados à reserva remunerada, que é o termo que se utiliza. Então, na doutrina tem muita discussão se o regime dos militares é um regime previdenciário ou não. Né? Com relação às pensões por morte dos militares, há um custeio específico, né, que configura as pensões um regime previdenciário. Mas para a inativação em si, ligada mais ao direito administrativo, como já foi um dia dos servidores públicos, não se considera como uma previdência. Tá? E nós temos um quarto regime, que é justamente o regime da previdência complementar, que é facultativo. Né? É um princípio do sistema de previdência complementar, é a facultatividade, ou seja, ninguém é obrigado a se filiar a nenhum regime de previdência complementar. Ele o faz se quiser. Né? Ele entra e sai a hora que quiser. Obviamente, respeitando os limites do regulamento do plano. Né? Então, nós temos basicamente esses quatro regimes, que de acordo com a doutrina vai de 3 ou 4, né, em relação aos militares, sendo que esse, que é o objeto da live de hoje, que é a Previdência Complementar, é um regime facultativo. Tá? Ele está ligado, como diz o próprio nome, regime de Previdência Complementar, porque veio-se da ideia, muito antiga, de que esse benefício de Previdência Complementar ele complementaria a aposentadoria para chegar ao salário que a pessoa recebia. Então, ela ia receber uma aposentadoria do regime de Previdência Obrigatória, ia complementar essa aposentadoria com o benefício da Certo. previdência complementar. A ideia básica é essa. Só que essa complementação vai depender do tipo de plano que você vai aderir. Você pode aderir a um plano de benefício calculado como benefício definido ou a um plano de contribuição definida. Né? O plano de benefício definido você paga para receber um certo valor. Então, eu ganho 10 mil reais hoje, o INSS vai me dar 601, eu quero um plano de previdência para me completar 3.909. Né? Então, eu preciso, ele vai me complementar o benefício. Eu estou pagando pelo benefício, não por uma formação de conta em si. Já a contribuição definida tem outra lógica. A contribuição definida, eu contribuo com o valor definido, em percentual ou valor fixo, e esse valor vai para uma reserva, para uma conta reservada minha, individual, onde ela vai ser aplicada pelo plano. Né? Então, todo tem um regulamento traz como vai ser essa aplicação, como que vai funcionar, quantos por cento eu posso em aplicações de risco, quantos por cento em aplicações mais restritivas, mais conservadoras. Né? E no final do período aquisitivo, né, se eu esperar até lá, eu vou receber a aposentadoria calculada de acordo com o que tiver nesse fundo, nessa reserva. Entendeu? Certo. Então, eu pego aquele valor, calculo com a minha expectativa de sobrevida. Cada plano tem a sua forma de cálculo. Tá? Bem claro. Cada plano tem o seu regulamento de benefícios, que é aprovado pela Previc. Tá? E esse regulamento de benefícios dispõe sobre o cálculo. Mas a maioria pega o fundo, né, essa conta individualizada, com os resultados da poupança e dos investimentos, e divide isso pela quantidade de meses de acordo com a sua expectativa de sobrevida. E passa a te pagar um valor mensal. Certo. Para ser anualmente reajustado. Né? A Previdência Complementar, Tânia, é um instituto muito interessante. Muito interessante. Que no Brasil tem muito preconceito. Né? Durante a reforma da Previdência, o Paulo Guedes mandou, né, o texto da
PEC 6. Não sei se você vai lembrar, mas a proposta dele era de tornar o sistema do regime geral capitalizável. Lembro. Ele é Não passou. Isso. O contraponto da capitalização é a repartição simples, que é o que nós temos hoje, e temos desde o início do sistema. A repartição simples é fundada no pacto intergeracional, onde quem está trabalhando paga para quem está aposentado. Certo. Entende? Então, quem está trabalhando paga para quem está aposentado e também gera uma poupancinha, um fundozinho para pagar. Tudo que sobra deveria ser poupado, mas nunca foi. Isso é objeto, talvez, de uma outra live que já demorar umas 10 horas para conversar sobre isso. Né? Mas a Previdência, né, ela hoje é fundada, o regime geral e o regime próprio, pelo regime de repartição simples. Tá? Eu tenho gente aposentada, trabalhando, contribuindo para custear o benefício de quem está aposentado. E quem hoje está aposentado já contribuiu e assim vice-versa. Tá? O contraponto da repartição simples é a capitalização, onde eu não tenho esse pacto, esse contrato social, onde eu não tenho essa relação de responsabilidade social. Eu tenho uma conta individual. Tudo que eu pago vai para uma conta, essa conta vai ser poupada, e se sobrar dinheiro, me paga, se não tiver dinheiro, eu não recebo. Que é a lógica dos regimes de previdência complementar. Então, se tiver dinheiro, eu recebo, se não tiver dinheiro, eu não recebo. Tá? Então, obviamente, isso foi de imediato refutado pelo Congresso Nacional. E nós apresentamos uma emenda pela IBDP, não sei se você vai lembrar, emenda bem grande, e numa audiência pública eu citei. Então, já que o Paulo Guedes, foi na CCJ, assim, quer brincar de previdência complementar, que ele traz muito o modelo norte-americano, nós vamos brincar direito. Então, eu importei algumas regras do direito norte-americano relacionado à previdência complementar para o direito brasileiro. Né? E aí nós vimos uma situação que arrepiou uma boa parte do mercado. Por quê? Os Estados Unidos, mais de 80% de sua receita interna é de previdências complementares. Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos e a Alemanha têm uma cultura de previdência complementar. E essa cultura é super importante para fomento do mercado interno. Por quê? A previdência complementar nada mais é do que uma grande poupança. Né? É uma poupança que você está fazendo ali todo mês e aquele dinheiro vai ficar guardado. Só que ele não fica guardado, ele tem que ser investido, porque dinheiro embaixo do colchão não rende. Né? Exatamente. Nos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles pegam esses fundos, abrem para o mercado para investimento em bolsas, investimento na compra de ações, de títulos. Esses fundos investem para a abertura e crescimento de empresas. Né? Tanto que nos Estados Unidos, você vê qualquer programa que fala de empresariado ou qualquer filme, fica bem claro que todo mundo que abre uma empresa, onde ele vai? Vai lá no banco e fala, ó, banco, quero abrir uma empresa de uma padaria. A banco vai falar, padaria, você quer empréstimo ou você quer abrir o seu mercado de capitais? Se ele quiser abrir o mercado de capitais, que foi o que aconteceu no início do Vale do Silício, que hoje é o polo de tecnologia do mundo, né? Onde surgiu a Microsoft e outras empresas, né? A própria Apple. Você abrir esse mercado de capitais, recebe investimento externo para a sua empresa, em troca de, quando você tiver lucro, você sair repassando para esses investidores. É igual a ação, bolsas. Comprar nas bolsas, comprar ações na bolsa é isso. Você investe numa empresa, acredita nela e espera ter de retorno um investimento, um aumento desse seu capital, dessas suas ações que você comprou. Né? Lá funciona muito bem, por quê? Porque se eu quero abrir uma empresa, eu já tenho gente querendo investir em mim. Por isso que nos Estados Unidos dá certo. E é o sonho, tanto lá quanto na Alemanha, é o sonho americano e o sonho europeu de economias. Né? A Alemanha, por exemplo. Por que a Alemanha consegue ser a Alemanha? A Alemanha não é um estado grande em termos territoriais, mas é o estado mais rico da Europa. Não é a Inglaterra. A Inglaterra é o polo bancário, financeiro da Europa. O estado mais rico é a Alemanha. Né? E a Alemanha, mesmo depois da Primeira Guerra, onde ela teve que pagar, indenizar os estados em que ela gerou prejuízo. E na Segunda também, inclusive a Segunda Guerra surgiu por causa da Primeira. Né? Hitler, uma boa parte da propaganda de Hitler era que ele não queria pagar. O povo alemão não deveria pagar pelo que aconteceu na Primeira Guerra.
Foi uma guerra e eles estavam passando fome, o povo alemão estava passando fome, porque tinha que pagar e indenizar os outros estados por conta da guerra. E foi um acordo que foi feito, ele queria acabar com esse acordo, né? E, obviamente, depois ficou mais louco do que ele já era, com o poder crescente. Mas mesmo depois disso tudo, a Alemanha é grande. Por quê? Porque eles investem na própria sociedade. A economia não fica estagnada. A economia ela é cíclica. O dinheiro ele não fica parado, ele vai rodando. No Brasil, não. Nós temos o Brasil como o primeiro país no mundo no ranking de desigualdade e concentração de renda. Infelizmente. O nosso índice de Gini é acima de 0,5, né? 0,53. Né? Um país para ser considerado igualitário ou com uma boa distribuição de renda, o índice de Gini tem que ser abaixo de 0,30. Só para você ter ideia. Nós estamos a 0,53. Nós estamos muito acima disso. Os valores, as riquezas do nosso país são concentradas nas mãos de poucos, que só querem acumular. E esses poucos, quando tem dinheiro, investem onde? Fora. É o que aconteceu exatamente. Com a JBS, Marfrig, entre outras empresas. Recebe dinheiro, ele pega esse capital e é fora. Ele vai investir no Brasil por quê? Né? Então, é essa cultura que precisa mudar, e a Previdência Complementar tem um foco importante, porque uma boa parte dos recursos da Previdência Complementar, não a maior parte, ele pode ser destinado a investimentos na Bolsa. Né? E com bons investimentos, com cuidado, você tem um retorno positivo. Porém, Tânia, o Brasil é cheio de brasileiro. Né? E nós temos um pequeno problema com esse ser, com esse Homo sapiens diferenciado. Nós temos aqui planos de previdência complementar, que eu vou evitar citar o nome, mas que faliu completamente. E aí foram identificar o porquê. Você conhece uma empresa chamada Porcão? Não. Porcão era um grande restaurante. Tinha em São Paulo, Rio, em Brasília. Uma churrascaria. Muito grande. Abriu seu mercado de capitais. Né? Faliu. Esse plano de previdência complementar, sabe por que diabo, ninguém entendeu, decidiu comprar as ações da empresa falida. Né? E hoje, como ela é dona da maior parte do capital social, ela é obrigada a pagar as dívidas trabalhistas e todas as dívidas tributárias da empresa. Então, o plano quebrou. Nossa. Ele comprou depois de estar falido. Mas qual é a intenção de ter comprado uma empresa já falida? Nunca se sabe, né? Mas provavelmente é corrupção. Né? Isso não aconteceu só com a Porcão. Aconteceu, por exemplo, com a Petrobras. Durante a LPT, e um dos estopins da Lava Jato e de todas essas operações, do mensalão e etc., estavam ligados à compra pelas previdências complementares fechadas, pelas entidades fechadas de previdência complementar, de ações da Petrobras, porque isso geraria um incremento no valor, e aí vinha uma empresa prestar um serviço superfaturado, então o dinheiro circulava dessa forma. Quando o esquema foi descoberto, a ação da Petrobras foi... E a maior parte das entidades fechadas de previdência complementar, que embora não tenha uma gestão direta do Poder Executivo, mas tem um poder político muito maior, normalmente os indicados para a gestão desses fundos parte do Poder Executivo, né? E eles são eleitos, essas pessoas acabaram dançando de acordo com a música e acabaram gerando prejuízo nos planos. Então, hoje nós temos vários planos em déficit. Né? Vários planos em déficit por conta dos problemas no investimento. E nós não temos uma regulamentação séria o suficiente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Né? Então, hoje no Brasil, nós estamos brincando de previdência complementar. A previdência complementar é algo bom? É. Desde que você participe da gestão. Tá? E aí vem uma diferença básica entre entidade aberta e entidade fechada de previdência complementar. A aberta é aquela oferecida pelo banco. Você vai lá no Banco do Brasil, vai falar, faz um PGBL, Tânia, faz um PGBL, faz um plano de previdência. Né? Primeira coisa, VGBL, que é o Vida Garantida de Benefício Livre, né? Ele é um seguro, não é previdência. E o PGBL, mas o banco oferece como previdência. Oferece como previdência. Eles são muito parecidos, mas ele é um seguro. E é regulado pela Suzano.
não pela Previc. Ah, A Previc tá. regula os PGBLs, né? Ah, Então, o PGBL é um tipo de investimento? É uma poupançazinha bem ruim. Você vai botar um hum, dinheiro ali, vai dar um... Entendeu? Não é nada demais. E a entidade aberta, ela tem uma diferença da entidade fechada, que a entidade aberta, ela objetiva lucro, enquanto a entidade hum, fechada, não. Né? Ao hum. não objetivar lucro, você tem uma menor taxa de administração, uma menor taxa de carregamento desses valores. E você tem a intenção e a ideia de um grupo social agindo em conjunto para melhorar aquele saldo do grupo social. Inclusive, Hum. tem muitos servidores que são filiados à FUNPRESP, né? E até o ano passado estava aberto o prazo de migração do servidor público poder migrar para o regime de previdência complementar ou permanecer no regime anterior. E muitos desses servidores, meus clientes, eu falava assim, ó, a FUNPRESP não é ruim. O plano é bom, as prospecções de investimento são ótimas, as intenções são excelentes. Vale a pena? Vale, desde que você tenha uma obrigação. Acompanhe de perto o plano. Olha que interessante. Mas, Diego, qualquer pessoa pode entrar, por exemplo, na FUNPESP? Não. Essa é a Ah, diferença da entidade aberta para a entidade fechada. A entidade aberta, qualquer pessoa pode ah, aderir. A ah, entidade fechada, entendi. só aquele grupo específico. Né? Nós Ah, temos, Tânia, o advogado tem a OAB prévia. A OAB tá. prévia é destinada aos advogados e seus dependentes. Minha Ah, esposa, meu filho. E não pode mais ninguém além disso. A mesma coisa hum, acontece com, por exemplo, a FUNCEF, que é da Caixa Econômica. Ela é destinada aos certo. funcionários da Caixa Econômica. Ponto. Ah, entendi. Então, quando tem uma previdência complementar aberta, aí as instituições financeiras podem oferecer. E quando tem fechada, é só para aquelas entidades, É só para né? certas um grupo associativo, uma categoria profissional. Né? Entendi. Ela é Tá. fechada. Existem os planos fechados geridos por bancos. Né? Como assim? Hum, Que a FUNPRESP ela tem uma instituição própria. O Mackenzie, hum. você deve conhecer, faculdade, Instituto Mackenzie, Eu os seus fiz pós-graduação funcionários, lá. isso, os funcionários do Mackenzie têm uma previdência gerenciada pelo Bradesco, mas é uma Hum. previdência fechada deles. É um grupo de Ah, previdência fechada gerenciado pelo ah, Bradesco. Eu sempre tenho que ter alguma instituição financeira com autorização da Previc. Eu não posso abrir uma previdência complementar, seja aberta ou fechada, sem autorização da Previc, que é um órgão da Secretaria Especial de Previdência vinculado ao Ministério da Economia hoje. Tá? Então, a Previc entendi. tem que ver o meu regulamento, ver os meus contratos e autorizar. Autorizando, ela autoriza o exercício do plano executivo. E só a partir da autorização do plano executivo é que a entidade pode atuar no mercado. Diego, a doutora Linda está perguntando assim. Deixa eu mandar um beijo aqui para a doutora Josiane, que acabou de entrar, Edileuza, o pessoal tá entrando aqui prestigiando a gente. A doutora Linda pergunta o seguinte: você acha que a OAB Prévia possui risco? Você indica uma previdência complementar aberta, professor?